Então, já falei velocidade, velocidade média, velocidade de consumo e velocidade de reação. Então, ó, velocidade de consumo é quanto tempo que eu levo para consumir isso aqui. Já a velocidade média de reação é o tempo que eu levo para formar isso aqui. Velocidade média de consumo vai ser, como que eu calculo ela? Vai ser, ó, a variação final do meu reagente menos a variação inicial do meu reagente sobre o tempo final menos o tempo inicial. Deixa eu tirar essa garrafinha daqui. Ou seja, a concentração de A final menos a concentração inicial de A. Tempo final menos tempo inicial. Na última live, eu acho que foi o Diogo que perguntou, professor, e esse tempo, como é que eu faço para calcular esse tempo? Onde que eu vou encontrar esse tempo? Esse tempo sempre é dado. Tá? Beleza, isso é velocidade de consumo. Agora, se eu estiver querendo saber a velocidade da reação, a única diferença entre essa fórmula e essa fórmula aqui é esse N. Esse N vem da onde? Esse N vem do número de mols que estão envolvidos na minha reação. Se eu quero saber o número de mols, se eu quero saber a velocidade média do produto A, eu tenho que pegar o número de mols de A. Se eu quero saber a velocidade média do produto B, eu tenho que saber o número de mols de B. Tá? Então, vamos lá. Mostrei as duas equações que nós vamos trabalhar, essas duas. Vamos pegar um exemplo aqui. A gente já tinha começado a discutir esse exemplo na última live. Então, ó, vamos por partes. Considere. Essa reação aqui, em azul, é a reação de decomposição da água oxigenada. Ou seja, se eu pegar um frasco de água oxigenada e abrir esse frasco, depois de um determinado tempo, por causa da luz, então deixa eu até colocar aqui, por causa de luz, eu vou ter a formação de água, naturalmente. Vou ter a formação de água e a formação de gás oxigênio. Ou seja, aqui eu vou ter duas reações. Eu vou ter a reação de consumo da água oxigenada, que tem um outro dois, da água oxigenada, e eu vou ter a velocidade de reação, ou seja, para formar a água e o gás oxigênio. Então, novamente, aqui eu tenho duas reações, duas velocidades. Uma é a velocidade de consumo do H2O2. A outra é uma reação, é a velocidade de reação para produzir essas duas espécies aqui. Beleza? Beleza. Aí, ó, presta atenção. Se forem utilizados 0,8 mols de água oxigenada, ou seja, de H2O2, após 60 segundos de reação, aqui percebemos que eu comi uma letra, né? Deveríamos ter. Nossa Senhora. Que é devemos. Devemos ter 0,6 mol de H2O2. De quanto é a quantidade... Aí, letra A. Dê a quantidade de mols formados de água e oxigênio. Letra B. Dê a velocidade média de consumo. Letra C. Dê a velocidade média da reação de formação da água. Então, vamos por partes. Igual o Jack Stripador.
Que isso, velho? Sir, você tá sendo muito influenciado. Talvez. Então, ó. Vou fazer com a caneta azul. Letra A. Dê a quantidade de mols formados de água e oxigênio. Então, ó, letra A. Vou repetir a equação. Então, ó, 2H2O2 duas moléculas de água mais O2. Então, o que eu posso obter dessa equação aqui? Eu posso obter 3 dados. Eu sei que 2 mols de água, de água oxigenada, vão produzir 2 mols de água e 1 mol de gás oxigênio. Isso aqui é o que está escrito aqui em cima. Então, o que está escrito aqui embaixo é o que está escrito aqui em cima, só que em palavras. Beleza? Só que agora eu não quero mais utilizar 2. Eu quero utilizar 0,8 mols. Então, inicialmente, eu tinha 0,8 mols. Ele falou para mim que depois de um tempo de 60 segundos, eu tinha no final 0,6 mols disso aqui. Se eu tenho 0,6 mols disso aqui, e inicialmente eu tinha 0,8, 0,2 mols foram para algum lugar. Lembrem-se que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se aqui inicialmente eu tinha 0,8 mols e no final eu tinha 0,6, 0,2 foi para algum lugar. Como é que eu sei que é 0,2? Porque, ó, observa. 0,6, que é o final. Então, seria concentração final menos concentração inicial. Então, ficaria 0,6 menos 0,8. Seria igual a menos 0,2. Esse sinal negativo significa que foi consumido alguma coisa. Se eu encontrasse aqui um sinal positivo, significaria que eu estaria produzindo alguma coisa. Então, sinal negativo significa que foi consumido. Sinal positivo significaria que eu estaria produzindo. Beleza, isso aqui ó, é 0,2 mols. Como eu tenho duas espécies, seria esperado que 0,1 mol viesse para cá e 0,1 mol viesse para cá. Concordam comigo? São duas espécies, então eu pegaria esse 0,2 e dividiria por 2. Só que agora eu não tenho só 1 mol disso aqui, eu tenho 2 mols disso aqui. Se eu tenho 2 mols disso aqui, eu não tenho só 0,1. Eu tenho 0,1 vezes 2. Concordam? Então, ó, vou montar novamente essa equação, tirando esse tanto de cálculo aqui. Então, ficaria isso aqui, ó. 2H2O, reação, produzindo duas águas, mais O2. 0,8 mol. No início, então aqui eu vou até colocar. Iniciou. No início,
Eu tenho 0,8, mas eu não tenho nada de água e eu não tenho nada de gás, oxigênio. Na reação, o que eu vou ter? 0,6 menos 0,8. Tá. Aqui eu vou ter 2x e aqui eu vou ter x. Por que X, professor? Eu só joguei x, Tá. só para não ficar um buraco vazio. No final, eu vou ter 0,6 e aqui vai ter o quê? 0,2, que foi o valor que a gente achou, mais 0,1. Por que 0,2? Lembre-se que o resultado que dá aqui é 0,2. Só que esse 0,2 a gente dividiu por duas espécies. São duas espécies formadas. Então ficou 0,1 aqui e 0,1 aqui. Só que como eu tenho duas vezes a água, seria 2 vezes 0,1, que dá 0,2. Tá, entendi. É necessário montar isso aqui de novo? Não, eu monto isso aqui de novo só para vocês tentarem compreender o cálculo que eu fiz aqui. Então, ó, letra A gente já matou. Letra B, a velocidade média de consumo. Velocidade média de consumo é essa fórmula aqui, ó. O que eu vou estar consumindo nessa conta aqui, nessa reação aqui? Eu não vou estar consumindo isso aqui? Sim. Então, velocidade média de consumo fica assim. Velocidade média de consumo é igual a variação. Qual que é a minha variação? Não é final menos inicial? Então sim. não fica 0,2? Tá. Essa não é a minha variação? Uhum. Então vai ficar aqui, ó. Menos 0,2 dividido pelo tempo. Qual que é o tempo? 60 segundos. Vou fazer aqui. Nossa, Acho que vai dar 0,33. Menos deixa eu ver aqui. 0,0033. Foi 2 dividido por 0,6. Tá certo, sim, isso mesmo. Não, é zero, dá 0,33. Não tem esse aqui, né? Não tenho 0. Só tenho 33. Então, 0,33. Essa é a minha velocidade média de consumo. Beleza. Agora eu quero, ó, dê a velocidade média da reação de formação da água. Velocidade média de reação. A única diferença daqui para cá é que eu tenho que colocar o número de mols. Qual que é o número de mols da água? 2. 2 mols. Então vai ficar o quê, ó? Letra C. Velocidade média de reação para água. Qual que é a variação? 0,2. Então, 0,2. Qual que é o número de mols? 2 vezes 60. Se eu não me engano, é 0,1. Vou fazer aqui, ó. 0,2 dividido por 120. 0,0016. 0,0016. Aí vai seguir uma dízima. A dízima Pronto, 3, é isso. Só isso. Formulazinha. Isso. A única parte chatinha é essa aqui, ó. Montar o entendimento. Tá, deixa eu ver. Ainda temos tempo. Deixa eu pegar o livro de vocês.
Livro de vocês, página 232. Então, ó. A tabela abaixo apresenta a variação de concentração de um reagente hipotético A, que participa de uma reação química em função de um tempo de reação. Então, ó, eu tenho inicialmente um tempo zero, e então a concentração vai ser inicial, a concentração 40. Passou 5 horas de reação, a concentração cai para 30. Passou 10 horas de reação, a concentração cai para 20. Passou 15 horas de reação, a concentração vai para 10. Ele quer saber a velocidade média expressa em termos de consumo do reagente A após 15 horas de reação. Ou seja, se ele quer a velocidade média de consumo, ele quer utilizar essa fórmula aqui. Deixa eu pegar uma outra folha. Velocidade média de consumo do reagente A. Se eu quero a velocidade média de consumo do reagente A, vamos colocar aqui. Esse é número 1, página 232. Eu preciso saber a concentração inicial de A. A concentração inicial de A é 40. Preciso saber a concentração final de A. A concentração final de A é 10. Preciso saber do tempo inicial. O tempo inicial dessa reação é 0 horas. Preciso saber do tempo final dessa reação. O tempo final dessa reação é 15 horas. Ele quer saber a velocidade média. Então, ó, velocidade média vai ser igual a final menos a inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Velocidade média vai ser igual a 10 menos 40 dividido por 15. 15 menos 0, né? Velocidade média. Velocidade média é igual a menos 30 dividido por 15. Velocidade média é igual a menos 2. Novamente, uma velocidade média pode dar, nesse caso de reação, tá? Pode dar negativo? Pode. Esse negativo só indica que vai estar sendo consumido. Exato. É isso que eu tinha que mostrar pra vocês. Ah, peraí. Eu tenho 9 minutos ainda. Dá tempo de fazer mais uma. Ah, dá não, professor. Dá não. Tá, então, ó, presta atenção. Eu vou postar pra vocês esses 2 exercícios aqui. Esses 2 exercícios eu vou colocar como desafio. Pedrão, presta atenção. Ih, foi embora. Esse aqui já era pro Pedro, ó. Esses 2 exercícios valem 1 ponto. Respondidos bonitinhos, mandados do jeitinho que eu fiz aqui. Até 6 horas da tarde vale 1 ponto. Então, esses 2 exercícios. Eu vou postar agora lá no sala de aula para vocês. Vocês têm até 6 horas para fazer. Qual que é? Esses 2 exercícios é igual, idêntico a esse que nós fizemos. Manda a folha também pra gente. Eu vou mandar. Tanto essa aqui que nós fizemos, quanto essa aqui que eu preparei para vocês. Vocês tinham também eu tinha separado também exercício do livro, não tinha?
Os Tava até lá exercícios no... do livro, sim. Sim. Isso. O que vocês vão fazer? Vocês têm até sexta-feira para me enviar os exercícios. Se eu não me engano, foram até esses aqui que eu fiz. Tá? Tá. Beleza. Ok. Meus amados, é isso. Se tiver resolvendo o exercício... Peraí, agora deixa eu colocar no... Aqui. Se na hora que você estiver resolvendo o exercício, você ficar com dúvida, tem o WhatsApp justamente para isso. Vá lá e tire dúvidas comigo, tá? Não fique com dúvida. Semana que vem a gente vai começar a ver, continuar a ver cinética, mas a gente vai passar para equações de equilíbrio. Então, se você não souber velocidade, quando a gente falar ali de equilíbrio de uma reação, você vai ficar boiando. Então, faça as atividades para você tirar dúvida. Tá bom? Beleza. Então, meus amados, até segunda-feira. Tchau pra vocês. Lindo.